refeita da fala do Sebastião. Como assim? Boa noite, né? Boa noite. Boa noite, gente. Nós estamos aqui, de certa forma, fazendo uma hora extra, né? Porque foi tenso o programa dele, né? E eu acho interessante a temporalidade que ele fala do conteúdo que ele coloca pra gente, né? Porque duas coisas me chamam a atenção. Primeiro, que na TV Mundo Maior ele já deveria estar na segunda série, falando sobre a mensagem esclarecedora e terminando para entrar na Libertadora. E ele falou, na terça-feira, falou dos parceiros inseparáveis. Posso só fazer uma pergunta antes de você começar? Sim. Você falou da temporalidade, fala um pouquinho disso. A temporalidade. Seguinte, é que mesmo, por exemplo, né, Marquinhos, se eu aprendi com o Marquinhos e com o Sebastião, acho que na 9ª série, foi em janeiro de 2011, logo quando eu comecei a estudar, entender o despertar da consciência. Ou seja, vamos supor, é o processo até mesmo daquilo que eles estavam falando da lei de causa e efeito. Você, por exemplo, Sebastião, a essa hora, por exemplo, ele está fazendo uma palestra lá em Maceió, se não me engano, Alagoas, não sei, está fazendo uma palestra a essa hora. E, no caso, eu posso estar mentalmente conectado a ele e fazer uma pergunta. E ele está respondendo a minha pergunta. Ou eu posso estar, por exemplo, aqui estudando a palestra dele, um programa, fazer um questionamento e ele, por sincronicidade, né, a física quântica ela responde isso, ele comentar a minha pergunta quando eu estiver próximo a ele. Ou alguém captar essa pergunta. E da mesma forma, a gente fala assim, né, dessa questão da temporalidade, da sincronicidade. Nossa, mas eu pensei nisso, e o fulano respondeu. Então o Marquinhos até incentivava, né, da gente, ele fala assim, porque o programa do Sebastião, não sei se vocês sabem, ele é gravado, vários programas, até mesmo é uma técnica que é utilizada pelos produtores de áudio e de vídeo. É justamente tá trabalhando o assunto, né? Assim, por exemplo, vamos supor, eu pego um dia só para gravar um vídeo. E aí eu vou só trocando de roupa, eu vou mudando o jeito. Então isso, como por exemplo, o programa de rádio, ele pega um dia inteiro, uma tarde toda, e vai gravando. E mesmo eu ouvindo esse programa 2, 3 meses ou até um ano depois, ele conserva, ele se torna atual, embora o Sebastião Camargo seja lá do ano passado, e eu, com o meu pensamento, eu posso até modificar a estrutura do programa, do meu pensamento, do meu sentimento, eu posso estar mudando a estrutura daquele programa. Inclusive, essa técnica, esse procedimento, também é realizado mediante uma doença. Por exemplo, eu posso estar até com uma doença grave, uma AIDS, e eu posso estar até tirando o licor, né, vamos dizer assim, substâncias do meu organismo, um tecido, para fazer um exame, e mediante a mudança do meu comportamento eu posso até me curar. Ou então eu posso até eu posso estar saudável,
mediante o meu comportamento, eu posso alterar o resultado do meu exame. E isso é engraçado que eu já pensei muito até mesmo realizar uma prova. Eu posso me sair super bem, mas alguma coisa do meu humor pode alterar até o resultado da minha prova. E é isso que ele falou com relação lá no finalzinho da ligação que nós estamos ligados a tudo e a todos. Mediante a essa relação de parceria que ele falou. Porque olha só, esse programa provavelmente ele deve ter gravado, se eu não me engano, em janeiro ou fevereiro. Não é janeiro, porque ou em abril, não me lembro, acho que foi em abril. Foi em abril. E ele falou de pai. E houve uma sincronia sobre parceria. E você vê que é um casamento. Claro, você pode falar assim, mas é uma viagem. Mas se você olhar nos mínimos detalhes, no tecido, né, que nós somos somos tecidos formados por tecidos menores, formando uma coxa de retalho. Então, no caso, é dessas parcerias que Sebastião Camargo falou hoje. E eu acho interessante começar que ele fala, primeiramente, dos vários parceiros que trabalharam para realizar o programa dele. Por exemplo, ele, vamos dizer que seja, desculpa que eu vou falar com todo respeito, a pessoa do Sebastião, mas é um estudo, ele ali está como o Deus, o Espírito, o coordenador, Deus no sentido de coordenador, tá? Do gerente daquele universo Despertar da Consciência, né? O programa Despertar da Consciência na TV Mundo Maior. Neuza, o operador, seriam personalidades, né, estruturas, seres abaixo, e que os próprios artistas, que eles utilizam nas músicas, né, da banda Catedral, que são formados por a banda Catedral é uma equipe formada por componentes, né, da banda, baixista, guitarrista, vocalista. A Leila Pinheiro também, ela tem uma equipe, porque mesmo que ela cante solamente, ou seja, ela seja uma cantora solo, ou seja, ela canta só ela mesma, ela tem uma equipe. Cada banda, uma banda, ou até mesmo um cantor solo, ele é uma empresa. A Ivete Sangalo, por exemplo, isso eu aprendi no filme do Justin Bieber, né? Aquele que canta Baby, 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 oh. Então, por exemplo, vamos contratar, por exemplo, a banda. Por que um cantor tipo o Daniel, esses cantores mais famosos, eles são caros, custa 120, 130 mil? Porque você não, além, claro, da experiência, como hoje eu estava conversando com um amigo, Thiago, que ele falou do custo de uma aula particular, que aqui em Resende é 30, 40, 50 reais. Lá em São Paulo custa ser 120, 130, até 150, tem gente que paga, né, por 150 reais. Mas é porque a estrutura é maior, a experiência daquela pessoa é maior, né? Como uma história que o Sebastião conta, de uma pessoa, né, que ela é contratada para reconstruir um barco, né? Reconstruir não, para refuncionar, voltar a funcionar um barco. O fusível, a peça custava centavos, mas o trabalho dele custou vários dólares. Por quê? Porque ele já sabia
né? E ele só deu uma martelada, né? Porque ele sabia, ele tinha um golpe. Então, por exemplo, voltando aos artistas, por que ele custa caro? Porque ele é uma equipe. Então ele tem que pagar todas aquelas estruturas, o vocalista, pagar o custo dos instrumentos, o transporte dos instrumentos, tudo, a despesa com alimentação, o INSS que eles pagam, o fundo de previdência privada de cada um. Aqueles artistas, os construtores da banda, eles também são pagos. Então, por exemplo, geralmente uma banda regional, ela é mais barata porque não tem uma estrutura tão grande quanto uma estrutura como o Daniel, ou quanto o Roberto Carlos. E conforme a exigência, né, do mercado, eles têm que melhorar o seu instrumento, eles têm que melhorar a forma de apresentação, as roupas, porque o mercado exige isso deles. São as especializações que a gente está falando, o complexo. Vamos supor que uma banda tipo um Xoxote da vida, uns Pereirinhas, que já não tem mais, nem sei se o Xoxote tem ainda aqui na região, ou um Zé das Covas, aquele que canta no barzinho da esquina, é só ele nada mais. Ou então, se tem uma banda, é uma banda de expressão menor, é um átomo primitivo, e se você contratar um Roberto Carlos da vida, é uma banda maior, né? Então eu acho assim interessante, fora as estruturas que compõem aquela banda, as cordas, os instrumentos, né? Porque isso também forma uma equipe, porque a gente também esquece desses seres que nos auxiliam nessa estrutura para poder manter uma equipe viva, como por exemplo a Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior, que hoje está passando por momentos difíceis e que necessita do amparo, né, de outras pessoas para poder manter o seu conteúdo em pé. É interessante, porque tudo isso é um mecanismo, né? É um sistema, como ele mesmo abordou em várias situações, esse sistema. E é o que mantém a vida, desculpa te cortar. Até mesmo quando Jesus, no meio dos seus discípulos, tudo isso era um sistema que tinha que ser mantido. Ou seja, para aquele que sabia mais ou para aquele que detinha menos condições de apreender aquilo que Jesus falava. Então tudo é formado pelo micro e pelo macro. Eu achei interessante, desculpa. Da mesma forma que Emmanuel, Joana de Ângeles, e tem mais um outro que agora eu não me lembro, que o Sebastião citou, que fala que um átomo tem todos os sistemas da Terra. Se eu não me engano, é o Khalil Gibran. Dando a extensão do que seja o nosso próprio universo, a nossa própria caminhada, e com isso a gente vai apreendendo e aprendendo a compreender, a respeitar, a crescer. Eu achei duas coisas interessantes quando você falou do universo macro e do universo micro, que o Sebastião, ele praticamente nos levou a um processo de meditação. Khalil Gibran. É o que eu falei. Khalil Gibran. Não, entendi o outro. Khalil Gibran. Você não vê o caso, filho. Bota o que deixa certo. Então, no caso, pelo que eu entendi, o Sebastião nos levou a um processo de visualização terapêutica quando ele nos levou desde o universo macro até o universo micro. E eu só não peguei aqui o que ele considera, né? O espírito seria a consciência cósmica, né? O universo não criado, né? A luz incriada, como diz
diz Miramês. E o Cristo, eu não seria as macronebulosas, agora eu entendi, o Espírito seria Deus, o Cristo, o Cristo interno seriam as macronebulosas, e no caso, os universos seriam as personalidades que esse Deus governa através do Cristo. Então ele vai diminuindo até chegar o planeta, que seriam o nosso corpo. E aí, no caso, ele fala da multidimensionalidade desses corpos, ou então cada universo é uma dimensão, como ontem nós estávamos comentando sobre a nossa sobre a consciência existente, o livro que existe em cada um de nós para manter a forma. Eu achei bastante interessante, porque cada estrutura nossa, cada objeto, cada corpo é um corpo, é uma consciência, porque ela, para se manter una, ela precisa conhecer essa realidade para manter, porque se não fosse esse conhecimento, essa inteligência, as experiências, elas não manteriam juntas, elas se fragmentariam, né? E eu achei isso bastante interessante. É quando ele fala do sustentado por inúmeros seres, certo? Que ele fala até do minério e outros, que tem 280 milhões de seres e parcerias. Então, no caso, por exemplo, eu viajei na biologia quando ele estava comentando, né, sobre as células sanguíneas. Para quem não conhece, não sabe como ela é formada, nós temos um mapa, né, a medula óssea, né, como ela falou, ela possui células-tronco. A gente chama de células totipotentes. Então, no caso, essas células totipotentes, ela forma o que você quiser, ou melhor dizendo, o que o perispírito quer. Então, à medida que o perispírito vai dando esse comando, ele vai formando cabelo, ele vai formando ossos, vai formando unha. Através das células, pelo que eu entendi nos estudos dele, ele dá todas as informações para o seu corpo, isso, seja de calmaria ou de nervosismo, né? Isso ele falou agora, e é interessante que eu achei legal, né, como ele falou, né, que no programa da TV Mundo Maior, que as plaquetas, elas são responsáveis pela cicatrização do organismo. É como se elas fossem cicatrização, não, pelo desenvolvimento de novas células. É como se fossem células-tronco, né? Então, por exemplo, você tem um corte ou até mesmo uma fratura, você imaginar essas plaquetas caminhando até essas estruturas para poderem reformular, porque novas estruturas, elas são os átomos. Quando nós pensamos, nós formamos átomos, como da mesma forma, né? Quando Deus pensa, ou seja, através do Cristo, o Cristo é que pensa isso através de Deus. Nós vamos buscar, eles caem através de fascículos de luz, os princípios inteligentes e as mônadas. Mônadas porque ele é único e ele é fechado. E aí, no caso, os princípios inteligentes existentes em nós seriam a bioenergia, que ela vai se transformar em átomos. E esses átomos, eles vão caminhar e vão formar os fótons, né, futuramente, porque a matéria, ela vai se transformar em energia, e assim por diante, e elas se intercalam. E aí, no caso, por exemplo,
como você falou que o sangue, né, por ela ser agente condutor de hormônios, ela vai ser responsável ou pela calmaria ou pela aceleração do nosso organismo num processo que a gente chama de sistema nervoso de autônomo ou de vida vegetativa. E aí ele funciona duas estruturas, o sistema nervoso simpático e parasimpático. O sistema nervoso simpático, ele trabalha pela aceleração do organismo através da injeção de adrenalina no organismo. E aí o parasimpático, ele trabalha pela formação, né, não da formação, mas através da injeção de noradrenalina, que também é formado no córtex da suprarrenal, que é uma glândula que existe acima do rim e que vai transformar vai acalmar. O Pamela, com relação a tudo isso, o Sebastião, ele faz uma menção das pessoas que estão prontas ou não prontas para ouvir para aprender. Tá, mas deixa a gente terminar esse assunto. Sim, mas ele está relacionado a isso. Tá. Você está falando sobre todo esse sistema. Supondo que estas pessoas ainda não tenham a possibilidade de abrir esses canais, por isso que elas não se tornam aderentes a essa projeção em si. Ela tem que estar, como, por exemplo, um carro que você compra novo e que você tem que estar amaciando para que ele possa atingir uma alta velocidade. Tá. Então, eu acredito que seja isso. Não que elas não queiram, é o que o seu sistema ainda não está pronto para aceitar todo esse metabolismo que você acaba de falar. Você imagine o nosso corpo, a gente acha uma coisa pequenina, mas imagine uma série de seres que estão neles trabalhando, às vezes acelerados, e não consegue atingir o objetivo porque a máquina orgânica não dá aquilo que eles precisam. Tá, então eu vou te contar duas coisas que eu descobri. Eu posso te fazer uma pergunta? Vamos imaginar que você está indo numa loja de perfumes, correto? O que o vendedor faz com o cliente? Ele dá amostras grátis. Certo. E entre uma amostra grátis e outra, o que ele faz? Ele faz a sua propaganda. Não. Você não cheira um pote de café? Você sabe por que isso? Para que você neutralize um cheiro para pegar o outro cheiro. Mas você sabe por que isso? Eu já descobri lendo um artigo sobre o olfato. É o seguinte, se lembra que eu falei do sistema nervoso simpático, que um acelera e o outro desacelera? E é o mecanismo do estresse. É por isso que acontece o estresse. Você tem, isso aqui é meu braço, tá? Tem os dendritos, que são os receptores é chamado de árvore, mas... E depois sai a sinapse, né? A sinapse, que é a conexão entre o neurônio e o outro, que ele vai fazer entre o axônio, né? Conexões do axônio chamados de botões sinápticos, e que vai para um outro neurônio. Então, acontece o seguinte, o nosso organismo, ele trabalha muito com a relação do estímulo e da resposta. Se você estimula muito o seu organismo por um processo assim muito rápido, por exemplo, você só injeta adrenalina, o seu organismo ele fica saturado. Da mesma forma, se você cheira
uma fragrância e vai para uma outra fragrância, o seu organismo ele vai ficar saturado e não consegue distinguir a outra fragrância. Então o que eles fazem? Vamos supor, eles pegam um estimulante e depois eles desestimulam para colocar um outro estimulante. Então ele vai fazendo um processo de equilíbrio entre uma estrutura e outra. E aí no caso do o que acontece? Por exemplo, eu também não posso, que acontece muito nas festas, nas chamadas baladas, aqui na região chama de baladas, seguinte, eu tomo whisky, que é uma bebida depressora. Eles misturam whisky com energético, já ouviu falar dessa mistura? Isso é um perigo, porque o que acontece? Você está jogando duas estruturas, uma depressora com uma estimulante, e o seu organismo fica assim, aonde eu vou? Vai ficar igual mineiro, né? Do cotô, que eu sou, do cotô e pro covô, né? Então ele fica aí, e o tipo, que é o neurônio, e com outro teco, não se combinam e você entra num estado de curto-circuito. Então você quer dizer que com esse tal de café também teria uma substância para neutralizar esse uísque e neutralizar até a droga? Isso, e é justamente isso, porque na verdade para eu neutralizar eu não posso ir de enxofre com uma outra substância. Então é por isso que os seus alunos, uns sabem mais, outros sabem menos. O estímulo são diferentes. Os estímulos são diferentes. Mas o que eu achei interessante, eu queria comentar, né? Uma coisa que o Sebastião, você me fez lembrar, né, daquilo que o Sebastião falou da dosagem, né? Porque eu posso fragmentar o organismo. Da mesma forma, a pessoa ela quer acelerar, por mais que ela possa avançar, ela não pode avançar de tal forma que você não consiga empurrar outros que estão na retaguarda, porque você tem que esperar o ritmo. É claro que você não vai estabelecer uma zona de conforto, mas você tem que ter paciência com aquele que também está na retaguarda, porque ele quer também crescer e ele precisa, e você tem que esperar. Tanto é que o Sebastião deu um exemplo dos doutos, né? Ele coloca de um jeito no meu evangelho, tá? Graças te dou, meu Pai, por ter revelado aos simples, né? E ocultado dos doutos e os prudentes. E o Tiago falou uma coisa muito interessante, que se ao invés, né, se eu não dosar, eu não vou praticar o despertar da consciência, eu vou praticar o espantar da consciência. Pamela, uma coisa, né? Eu acredito que nem nós sabemos como levar a educação ao outro. Sim, é um processo de construção. É uma coisa que eu queria comentar, né? Porque você está falando sobre isso, né? E a gente está terminando essa parte do organismo da viagem, porque o Sebastião, ele começou a falar da necessidade. Posso te interromper, fazer uma pergunta mediante o que você fez, antes de você entrar nessa? Uhum. Você falou, nós estávamos falando da dificuldade que uma pessoa tem para aprender, né? Aí eu te pergunto, foi uma coisa que aconteceu lá no Flora, que alguém disse que a espiritualidade
ela diz o que você deve fazer. Sim. Mas eu acho que não é bem dizer. Ela vai por ali, vai por aqui, ela não faria isso. Tá, então a gente vai chegar nesse assunto. Mas quem é essa espiritualidade? Somos nós mesmos, é claro. Mas acontece mais no sistema que a gente está falando de um modo geral. Ela não chega assim, Pamela, se você colocar ovos, você vai dar certo. Ou será que ela te intui? São inspirações, mas não diz direto o que você vai fazer. Ele te intui. Fala assim, olha, quem sabe que se você buscar uma substância, né? Tipo um café, tudo, mas ela fala, vai lá, faz isso, eu não acho. Inclusive, ele não interfere, ele sugere isso dito sugere pelo Sebastião e no caso, né, as inspirações pelo universo externo e a intuição no universo interno. Mas primeiro, a consciência... inclusive a gente sabe que Deus não nos dá nada. Não nos dá nada. Nem mesmo, né, até mesmo a própria realidade, inclusive, ela é buscada. Sim. Materiais externos, eu conversei isso com o Sebastião semana passada, os materiais externos, eles são buscados por nós, pela nossa consciência, mas primeiro eu tenho que buscar dentro. Se não estiver dentro, a mente pode buscar fora. Pode buscar fora. Tem uma coisa, filha. Uhum. Se a espiritualidade lhe dissesse tudo que você tem que fazer, o mérito seria da espiritualidade. Isso está no Evangelho. Isso está no Fonte Viva. Tem um capítulo relacionado à questão da mediunidade, falando que o mérito da reunião mediúnica não é da personalidade em si, mas daquelas consciências que participam diretamente coordenando a reunião mediúnica. Que no caso, a gente sabe, no capítulo 5 do livro do Sebastião Camargo, baseado em Joana de Ângeles e André Luiz, e até do próprio Kardec, quando ele fala que o mal reside em nós mesmos, que são reuniões desculpa que eu vou falar, mas é o que surgiu agora. É uma reunião para o balanceamento da casa espírita mediante como é que se fala? O descarrego de conflitos internos dos médiuns da casa. Então quer dizer que antes de você entrar para um estudo ali, já houve um equilíbrio para que pudesse harmonizar. Sim, porque já que você está falando da espiritualidade, quando Sebastião Camargo, lá no final, ele fez uma oração pelo Brasil, eu me lembrei que o anjo Ismael nada mais é a reunião de todas as nossas consciências, formando aquela falange, e que existe um Espírito Deus, né? No caso, eu me lembrei dos elementais, que quando você necessita, por exemplo, de reorganizar a sua casa interna, fisicamente falando, é você buscar o Espírito Deus, que está presente em cada chakra ou em cada centro de força, sendo o átomo de cada célula, né? E até mesmo do núcleo de cada célula, para poder ele orientar, comandar, reprogramar a estrutura da célula que está enferma, ou do próprio organismo que está enfermo. Isso quer dizer, um planeta em miniatura somos nós. Somos nós. Inclusive o Sebastião, na semana passada, ele fala mais ou menos sobre isso, né?
O Joana de Ângeli, Gibran, Khalil Gibran, Emmanuel, né? Quando ele fala que, principalmente Joana, que sintetiza tudo isso, certo, dizendo que todo o sistema está na gente, está no átomo, né? Que isso, está no sangue, nas células. Isso, a gente até falou sobre isso. Foi. E então, no caso, o que acontece? Ele mostra pra gente que tudo está em tudo, né? E tudo está em nós. E embora em Paranaíba, ele falou uma frase que eu agora lembrei, assim que ele disse, mas eu não me lembro o conteúdo da frase, dizendo que em nós há todos os elementos, né, que constituintes da Terra. Tem, Khalil Gibran e a Emmanuel. Não. Ele falou do planeta, mas ele falou, não sei se foi Camille Flammarion, não sei qual autor, que ele fala que os elementos da Terra, né, não do átomo em si, mas os elementos da Terra. Ah, tem sim. Né? Então é diferente. E agora eu estou entendendo. Eu acho que Joana fala isso. A Joana? Joana de Ângeles. Depois você procura, senão. Tá aqui. Tá aí? Um átomo é a cópia do universo. Não é e o esse. universo é feito de átomos. Não. Por sua vez, o átomo são universo miniatura. Não é esse. Ele falando de que um átomo contém todos os elementos da Terra. Sim. E aqui o Emmanuel ele fala que em Pensamento e Vida, um átomo é uma cópia perfeita do sistema solar. Mas não é esse que eu tô falando. E contém todos os átomos, tudo que contém no sistema solar. Tá, então vamos continuar aqui. Quer dizer, contém no átomo todo o sistema solar. Mas dentro daquilo que você está falando, né, eu acho, agora que aquilo que você está falando, dentro daquilo, dentro da necessidade da gente medir as nossas ações, os nossos pensamentos e até mesmo o conteúdo que vamos dar, até mesmo para não fragmentar um contexto, até mesmo o Jackson, ele fala o seguinte, o Jackson, professor de ensino religioso, aquilo que ele contou para nós e para os alunos do Souza Dantas, do universo hologramático, que na verdade, eu estava até lembrando disso agora, que quando nós, como fragmentos, nós somos hologramas de uma consciência maior. Você hoje, né, falando com uma determinada pessoa, que nós poderíamos, um engenheiro, ele pode ser um jardineiro, um doutor pode ser um jardineiro, você poderia ter dado a sugestão para essa pessoa do holograma. Na hora isso não passa. Né? Do conteúdo hologramático, né? Pamela, desculpa, eu sei que você tem o seu sistema todo elaborado, mas eu vou te dizer uma coisa que eu li agora e eu fico pensando até que ponto a gente pode estar falando sobre isso. Eu não vou ler tudo para não tirar o teu organograma aí. Então, que ele fala que é imprescindível haja sempre profissionais. Não é esse, é esse aqui. Qual é o nome? O nome do livro e a... Caminho, Verdade e Vida. De Emmanuel, capítulo 60 da prática do bem. É aqui. Uma contenda pode perdurar por muitos anos, com graves desastres para as forças em litígio. Todavia, basta uma expressão de renúncia para que a concórdia se estabeleça num dia. No serviço divino
é aconselhável não disputar, a não ser quando o esclarecimento e a energia traduzam caridade. Nesse caminho, a prática do bem é a bússola do ensino. Antecedendo qualquer disputa, convém dar algo de nós mesmos. Isso é útil e convincente. O bem mais humilde é semente sagrada, convocado a discutir. Jesus imolou-se por se haver transformado ele próprio em divina luz. Dominou-nos a treva da ignorância humana, não parlamentou conosco, ao invés disso, converteu-nos, não reclamou compreensão, entendeu a nossa loucura, localizou-nos a cegueira e amparou-nos ainda mais. Então eu me pergunto até que ponto eu posso levar uma discussão. É isso, justamente isso, a questão do dosar, do fracionar. Como eu não me lembro, não sei por que eu coloquei aqui o Raul Teixeira, mas enquanto você estava lendo, eu me lembrei da pergunta 27 do Livro dos Espíritos, que ele fala da presença do agente, do intermediário e o campo de atuação. Que ele é acima de tudo, Deus, né? Que ele fala. Mas eu tô falando do agente, Deus, né? Espírito Isso. E matéria, né? Agente, intermediário e campo de atuação. Porque a página fala isso, né? Falando de Deus, Espírito e matéria. Mas aí no caso, seguinte, quando eu tenho acontece o seguinte, o professor, na verdade, antes de falar sobre isso, eu tenho que entender que esse é o processo que vai me levar a entender o processo da trajetória do Atman Anjo. Que essa é uma estrutura que sempre existiu e sempre vai existir. Porém, as condições do campo de atuação, do intermediário e do agente, ou seja, hoje eu sou professor, amanhã eu vou ser aluno. Então, ele sempre vai haver uma troca, uma permuta. E aí isso é que estabelece essa relação de parceria, de equilíbrio. Então, o esclarecimento não é uma contenda. Como assim uma contenda, mãe? Desculpa perguntar. É como ele fala ali no livro, né? A não ser que haja uma educação, que ele fala. Né? Porque, não, eu só vou dizer porque a contenda, porque você me perguntou, né? É que no serviço divino é aconselhável não disputar, a não ser quando o esclarecimento e a energia traduzam caridade. Agora você me fez entender duas coisas. Primeiro, a leitura que você fez. Mediante até isso que eu li. Que mais ou menos é o trabalho que ele fez hoje. E entender o porquê que o Sebastião comentou sobre isso. Porque eu não tinha entendido a relação. Eu falei assim, ele tá falando de parceria, depois ele tá falando em praticamente disputa, Então você viu como é que eu fui intuída a buscar isso aqui? Foi. Até eu peço desculpas porque às vezes a gente não entende e é isso que a gente fala, né? Porque é essa condição do aluno. Aqui, que vai fechar o que você acabou de falar. Porque assim é a vontade de Deus que, fazendo bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. É isso que Sebastião quis dizer. E me fez lembrar, sabe o quê? Não. Está em 1 Pedro
capítulo 2, versículo 15. E eu me lembrei agora a Epístola Paulina aos Coríntios, a primeira epístola, capítulo 13, quando ele fala, ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos sem amor, nada seria. Ele depois, quando ele disserta isso, ele fala: quando eu era criança, pensava como criança e agia como criança. O Sebastião teve um trabalho que ele falou mais ou menos como isso: Deus assunto de criança para criança, de adulto para adulto. Eu acho que fecha esse assunto com relação, né, ao quando ele falou, né, não jogar pérolas aos porcos, dosar, fracionar, é justamente isso, até mesmo para não violentar consciências a ponto de fragmentar. E olha aqui que ele fala: ele não parlamentou conosco, quer dizer, ele não entrou em contenda, não entrou em discussão. Ao invés disso, converteu-nos. Discussão, né? Então, contenda quer dizer discussão. Ele converteu. Ele foi com um exemplo, né? Aqui ele coloca parlamentou, né? Falar, mesma coisa. Parlamentar porque na verdade essa parlamentação que ele fala essa questão, não, esse parlatório é através dos exemplos que você vai convidar as partículas mais sutis até chegar, porque você tem que, da mesma forma que você tem que ter uma base, você tem que ir nos fluidos, no invisível que Sebastião fala, que seriam a parte dos elementais, das forças que sustentam os átomos, para você chegar ao átomo, a estrutura dos sentimentos, das emoções, que são mais desenvolvidas. Aqui, ele termina aqui: não reclamou compreensão, entendeu a nossa loucura, localizou-nos a cegueira e amparou ainda mais. Então, quer dizer, ele não violentou. Não violentou consciências. Eu acho que isso aí fecha. Uma coisa que eu achei muito interessante ele dizer é que o homem penetrará nas coisas que são ocultas, mas que serão decifradas, né? E ele fala a questão do dom como um processo intuitivo. Então, por exemplo, nossa, fulano toca piano, fulano... Como a gente estava conversando lá na rádio com o Barbosa. Dos autodidatas. Certo, e aí a gente até citou o Sebastião, né, como um exemplo de autodidatismo. E uma coisa, você falando, né, na questão do Barbosa, ontem, né, nós estivemos com ele, nós trabalhamos, né, de certa forma, né, vivenciamos o despertar através do processo da dialética, porque a dialética ela leva ao autoconhecimento, porque embora a gente ainda tenha em nós o processo da contenda, isso de certa forma vai refletir em nós a necessidade do nosso transformismo. E então, mostrando que, na verdade, por exemplo, para eu estava falando do agente intermediário e campo de atuação. Para o agente se transformar no campo de atuação do outro, quer dizer, ele já é o campo de atuação do outro processo, mas vamos supor, para o campo de atuação, né, campo de atuação, intermediário e agente. Então, para o campo de atuação se transformar em agente, ele tem que morrer para se transformar em intermediário do agente aqui. Então, ele vai... E tudo num processo de encadeamento, porque se não houver um processo de
transpor, por exemplo, vamos perceber que esse aqui, ele não quer passar para o outro nível. Então, ele vai criar um processo de aglutinação, é o que no nosso organismo se transforma em dor e é o que provoca o caos. Eu diria que é aquele queloide. Queloide, desculpa. Queloide. Então, no caso, o seguinte, é um processo de um queloide. Então, por exemplo, né, ou então, eu não quero, eu tenho mais que fazer, então esse aqui, ele vai para um outro universo onde ele possa atuar como um intermediário ou como um agente. Pamela, deixa eu só fazer uma dúvida. Certo. Esse é o agente. É o agente. Intermediário. Campo de atuação. Nesses três, esse é o mais experiente. Esse é o mais experiente, porém ele é o menos experiente da próxima dimensão. Tá, não, tudo bem. Mas porque você estava fazendo o contrário, eu geralmente faço daqui para cá e você estava fazendo daqui para cá. Tanto faz, porque geralmente eu faço de esquerda para direita, mas às vezes eu me confundo. Tanto é que eu errei lá no vídeo, né, que eu passei lá pra galera de Paranaíba. Então, no caso, né, eles estavam comentando a respeito do processo, assim, o caos que a gente está sofrendo mediante essa, vamos supor, né, eles estavam falando do processo que nós estamos passando no Brasil de corrupção. E aí, no caso, eu percebi e até comentei com eles, né, conosco, que tudo isso são estruturas que tem que ruir, por isso o caos. Porque são consciências, porque assim, gente, para onde eu vou? Eu estou indo embora, estou morrendo. Da mesma forma que nós temos medo de ir embora, porque no caso não somos nós, como alma encarnada, nós refletimos um efeito de seres menores que nós. E isso busca o conflito. Como nós, através do mecanismo intuitivo, nós buscamos o efeito dos maiores, mas é um plano de consciência. E o processo que ocorre ao contrário é um processo inconsciente. Então, quanto mais consciente nós temos na ação, maior é o poder transformador que eu tenho e a ação desses luminares, seja do nosso superconsciente ou de universos mais lúcidos que os nossos. Você quer falar mais alguma coisa? Hamed fala muito bem, mais ou menos, essa questão. Você sabe que encontrar na hora que a gente quer fica um pouco difícil. Uma coisa que eu tô percebendo aqui, que nós temos que ter lucidez dessas parcerias. Que é esse o antídoto que nós devemos encontrar, né, fora das reuniões mediúnicas, independente. O que nós temos que encontrar? Equilíbrio. A lucidez das parcerias. Então, 3 coisas que eu achei no trabalho do Sebastião que nós acabamos de ouvir. Primeiro, a existência das parcerias. Saber que essa parceria, elas impulsionam a vida. E que, na verdade, o princípio do respeito às condições em que cada um participa dentro dessa relação de parceria. Cada um no seu quadrado. Mas isso não quer dizer que eu não vá impulsionar o crescimento, mas respeitar o elemento de cada um. Por exemplo, eu como professor, eu não vou, assim,
eu tenho que respeitar o meu aluno, porém eu não vou me tornar um aluno. Porém, me tornar um aluno no sentido de eu estar com ele, mas eu não vou realizar, ter o jeito dele. Mas eu não posso exigir do meu aluno que ele tenha uma postura de professor. E uma outra coisa que é a lucidez da existência dessas parcerias, dessa multidimensionalidade. Isso foi muito característico, muito lúcido que está então dentro dessa proposta. Por isso a existência do intermediário. Agora eu entendi. A existência do intermediário, ela ocorre para não poder, como um fragmento. Então, por exemplo, hoje, como um fragmento de algo maior, ele vai adentrar nesse algo menor. Esse intermediário, você lembrou bem, que acontece o seguinte, vamos dizer que ele é amortecedor, ele amortece. Uhum. Né? Não sei se você usou essa expressão. Não. Vamos dizer que um colchão não tem uma mola no meio. Certo. Entre o chão de baixo e o chão de cima, para que aquele que vai deitar não tenha problema na coluna. Certo. Então esse é um amortecedor. Ele não vai deixar com que você tome um choque. Então vamos falar. Olha só, Eleus, isso aqui é o seu coração que você nos dá. Olha, o seu coração não é de lata, mas é o nosso coração. Olha só, eu tenho isso aqui, vamos supor que seja a caixa craniana, correto? Correto. E aqui eu tenho vamos supor que isso aqui seja o cérebro, tá? O coração, a caixa craniana com o cérebro aqui dentro. O coração é a caixa craniana. A caixa craniana. Aqui todos os neurônios. Isso, essa aqui é o cérebro, tá? Aí o que vai acontecer? Você já viu que numa caixinha geralmente não tem uma espuminha, uma coisa para amortecer? Tem. Aquela espuminha dentro da caixa craniana chama meninge. Ele é um intermediário entre o campo de atuação, que é a caixa craniana, e o agente, que é o cérebro. E aí o que vai acontecer? Vamos supor o seguinte, Dona Beth. Dentro daquele forrozinho que está dentro da caixa craniana, sim, tem mais 3 camadas. Esse papelzinho, esse forrinho, chama-se meninge. É o que a esposa do Marquinho teve. Mas no caso da esposa do Marquinhos teve um aneurisma, que é um outro processo. Eles imaginavam que fosse dentro da meninge, mas não, era um aneurisma. Então, no caso, cada folha, cada componente, o que está dentro da caixa craniana, chamado dura mater. Eu aprendi isso porque eu tive que ensinar os meus alunos e eu falei assim, dura. Então ele está dentro da caixa craniana. Pia mater é o intermédio, é o que está sobre o cérebro. E entre o dura mater e o pia mater está o aracnoide. Nossa. Então são estruturas, são elementos intermediários e que ao mesmo tempo que intermediam, eles são superiores e não inferiores, mas são parceiros de caminhadas. E isso o Sebastião fala muito bem quando ele coloca a respeito do elemental. Né? Então eu acho que a gente fez uma bela de uma viagem, né? Tá, então deixa eu só falar uma coisa rápida. Não era só isso que eu queria falar, mas não encontro o outro.
Para ser bom mestre, não é preciso fazer seguidores ou discípulos, nem mesmo possuir cortejos ou comitiva, mas simplesmente fazer com que cada ser descubra em si mesmo o seu próprio guia. Isso está em Hamed, As Dores da Alma. Uma outra coisa que eu queria, assim, não seria uma lavação de roupa suja, mas o que eu achei... Roupa suja se lava em casa. Então, em casa, né? No nosso corpo, né? Então, uma coisa que eu achei muito interessante, que o Sebastião, de certa forma, ele desabafou suas dificuldades, né, como um agente, e no caso, lembrando, né, que o agente, o intermediário e o campo de atuação, eles encontram um dentro do outro, como a caixa craniana, ela se encontra, o cérebro se encontra dentro da caixa craniana, né? Embora o agente se encontra, o campo de atuação se encontra dentro do agente, né? Lembrando disso. Então, falando o Sebastião como um agente, como um espírito Deus, como um comandante de uma nave chamado Despertar da Consciência dentro do universo físico, porque no universo espiritual existem outros seres que trabalham dentro desse assunto. Então, ele estava falando, né, sobre as dificuldades que ele encontra dentro desse processo. E aí, no caso, eu achei interessante porque são os campos de semeadura, a lapidação que a gente encontra até mesmo dentro da gente, né? Porque ele fala muito que o que a gente encontra no externo, ele é um reflexo do interno. Então, nós estamos, ao mesmo tempo, despertando a nossa consciência para que ela se torne uma consciência lúcida e liberta, né? Então eu achei bastante interessante essas dificuldades e por isso a dosagem para, né, essa relação. Eu achei muito interessante. Mais alguma coisa, mamis? Infelizmente não encontrei aquilo que eu queria, que eu achei muito interessante. Eu estava vindo no meio da rua. Mas, como a gente fala, né, o despertar da consciência, né, é um processo, ele se faz o tempo todo e hoje você não encontrou, mas amanhã a gente se encontra, e como nós estamos dentro dessa proposta, nós vamos trabalhando, aperfeiçoando, e como o espaço, o universo, a dimensão, ele é atemporal. Hoje você não encontra, mas amanhã você encontra. Porque não era necessário falar isso agora. Pois é. Então, agradecendo a tudo e a todos que estiveram aqui conosco até esse momento, que já são mais de uma hora que nós estamos realizando essa viagem, mas que foi delicioso, foi uma viagem de descoberta dentro do nosso próprio universo. E agradeço, mãe, pela parceria, né? E eu também agradeço. Um abraço bem grande e nos encontramos por aí, pelas ondas da vida. Um beijo a todos, gente, do fundo do coração. A tudo e a todos. Sim.